Bom dia, senhores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o Juliano, eu sou Red Pill, eu sou o bicho-papão da vida real para as feministas empoderadas, modernas, interesseiras, coaches de sedução, feministas e os falsos Red Pills. Senhores, nessa manhã aqui de sexta-feira, eu quero fazer um vídeo falando sobre, que nem eu comentei já com os senhores nos vídeos anteriores, falando que o feminismo ele veio com o falso discurso de igualdade, né? É que nem eu falei para os senhores, né? Que eu considero o feminismo um mal, e o mal ele é inteligente, tá? Ao contrário da crença de muitas pessoas, ele não é um monstro chifrudo com rabo, tá? Ele é muito inteligente. Para quem quiser mais ou menos entender como o mal funciona, como que o mal é, assista ao filme Advogado do Diabo, com Keanu Reeves, tá? Assista esse filme que é um filme muito, muito bom, tá? E não é filme de dar medo, de terror, nada disso aí, tá? É um filme muito bom. Você vai ver como que o mal é inteligente, como que o mal ele tem as suas artimanhas, ele faz as coisas acontecer devagarzinho, tá? É que nem eu falei, pra gente chegar no ponto que a gente chegou, a gente não foi assim de uma forma vapt-vupt, instantânea, tá? Foi uma coisa assim muito devagar, isso aí levou anos, senhores, pra gente chegar onde a gente chegou, tá? A primeira coisa que eu percebi do mal, a primeira estratégia do mal é fazer as coisas se tornarem normais, corriqueiras, fazer as pessoas aceitarem, se tornar como uma coisa como parte da sua vida. Uma coisa que anos atrás seria absurda, a palavra é essa, seria absurda, seria impossível. O mal, por isso que eu falo que ele é inteligente, ele consegue fazer aquilo se tornar de forma assim, devagarzinho, ele vai colocando, ele vai normalizando aquilo, até que ele consegue estabelecer o que ele quer. A hora que você vai ver, aquilo se tornou um novo normal. Tá? Se tornou o novo normal. É assim que o mal age, senhores, tá? Então, no caso do feminismo, o que ele fez? Ele foi estabelecendo o feminismo devagarzinho, impondo os novos normais. Ele foi. Ele veio com o discurso bonito, que ia ajudar as mulheres, que as mulheres iam ficar ali, sabe? Tipo, ia ficar no mesmo peso ali da balança, entendeu? Ia ficar ali, sabe? Equilibrado ali os dois sexos, o masculino e o feminino tá mais ou menos igual. E é mentira. Foi mentira. É mentira. Tá certo? Não tem nada disso daí de igualdade. Foi mentira. E outra característica do mal, a mentira. E eu não sou, senhores, não sou uma pessoa religiosa. Não vou na igreja. Eu sou católico de nascimento, tá? Batizado no catolicismo. Só que eu não vou na igreja. Eu não frequento igreja, senhores. Mas eu, como eu tenho visão de águia, como eu sou um cara desperto, um homem desperto, eu observei isso aí, tá? Observei isso, senhores, tá bom? Que o mal, ele trabalha dessa forma. Eu vi isso daí, não precisei ir na igreja para ver isso. Não precisou vir um evangélico aqui, um cristão, e pôr a mão na minha cabeça e, sabe, fazer as paradas e rezar e não sei o quê, e contar para mim. Não precisei nada disso aí. Vim pastor, padre aqui. Eu simplesmente tive a percepção de ver isso. Isso é um fato. E veio com essa mentira. E a gente sabe que o mal ele é mentiroso. Tá bom? E o mal ele conseguiu pegar milhares de mulheres, tá? Muitas nem perceberam isso. Muitas delas nem perceberam que elas estão sendo usadas pelo mal, na minha opinião. Tá certo? Minha opinião. Estão sendo usados pelo mal para divulgar esse mal. Para estar, que nem canal feminista, está fazendo um serviço para o mal. Na minha opinião. Está atendendo o mal. Está fazendo um serviço para o mal. Está ajudando o mal como que eu falo?
Não é estar ajudando o mal. Está ajudando o mal a se espalhar. Está espalhando o mal. Está contribuindo para o mal. Muitas delas nem se tocaram, não tem essa percepção. Não tem. E muitas outras se tocaram. Se tocaram. Sabem que estão fazendo. Sabem que o feminismo está acima hoje do sexo masculino. Muitas sabem disso. Elas têm a percepção, tá? Muitas têm a percepção. Elas sabem, falam assim, ó, o feminismo ultrapassou barreiras. O feminismo não está mais em igualdade ali com o sexo masculino ali. A gente ultrapassou, a gente está acima. Muitas delas sabem, só que elas são, entendeu? Elas gostam disso, elas estão gostando disso daí, de estarem acima. Então, se chegou para cima, vamos continuar para cima. Vamos continuar subindo para cima. Queremos mais e mais e mais. É isso. Dessas que sabem o que estão fazendo. Elas sabem perfeitamente o que está acontecendo, o nível que elas chegaram, que elas estão acima, mas estão gostando disso daí. Tá certo? Estão gostando. Então elas querem mais e mais e mais. E para mais e mais e mais, elas mentem falando que elas estão ainda não é suficiente. Ainda estão por baixo. Tá certo? É isso. Estão fazendo mentira. Estão enganando um monte de mulheres. Tá? Estão pintando os homens como monstros. Estão pintando a gente como um sexo que é um sexo ruim. Nós somos um sexo ruim. Nós somos um gênero ruim, literalmente nós somos monstros. Muitas nos colocam de forma negativa, continuam colocando a gente de forma negativa, tá? Continuam colocando, mentindo, falando que elas estão ainda por baixo, sendo que elas já estão lá para cima e continuam subindo para cima, tá? Eu vou mostrar para os senhores nesse vídeo aqui uma coisa muito interessante que eu assisti no canal do Ricardo Feltrin, né? Porque como eu já falei para os senhores, ele não sou parente dele, nada, não conheço ele pessoalmente, ele nem sabe da minha existência, tá? Não devo favor para ele, não deve favor para mim. Apenas vou colocar, que nem eu falei para os senhores, eu considero ele um cara, um homem que também está observando as paradas acontecerem aí, tá? Ele está se ligando, já se ligou desse negócio aí, tá? De feminismo, empoderamento, tá? Ele não é red pill assumido, né? Pelo menos ele nunca veio a público nos vídeos dele falar que ele é red pill, coisa desse tipo, mas ele não é bobo, ele não está iludido, tá? Ele percebeu, está vendo o que está rolando atrás da cortina, como se diz, tá? O que está pegando, o que está rolando de verdade, o que está acontecendo. O que a gente está vivendo, tá? Então, eu vou colocar o áudio dele, ele falando uma informação que ele teve, tá? Daquela porcaria daquela Rede Globo, né? Que muitos chamam de rede bobo, que deixa você mais bobo do que você já é. Se você é bobo, a Rede Globo te deixa mais bobo ainda. Então, muitos chamam ela de rede bobo. Porque o interesse da Globo, senhores, na minha opinião, é realmente cegar as pessoas. É ter o controle. É ditar o seu caminho. Você acha uma emissora querer ditar o seu caminho? O que você deve fazer, o que você não deve fazer? O que é bom para você, o que não é bom para você? Uma emissora ter a mão dela na sua vida? Você concorda com isso, senhores? Eu não concordo. Eu não concordo com isso. Uma emissora ditar as regras. Uma emissora querer fazer uma sociedade ser de um jeito. Isso é absurdo, meu. Isso é um absurdo. Uma emissora de televisão, não importa qual seja, mas essa, em especial, a Globo, ela sempre quis, no Brasil, a Globo, ela sempre quis ditar as regras do Brasil, interferir nas coisas, na sociedade, de que tipo de sociedade ela quer. Isso não existe, isso. Isso aí é ligado à escravidão. Escravidão da cabeça, mental. Escravizar as pessoas mentalmente.
fazer as pessoas fazer as pessoas quererem agir de certa forma, querer impor o que eles querem na sociedade. Que tipo de sociedade eles querem? Que é uma sociedade, agora eles querem uma sociedade feminista, de empoderadas, que eles querem homens afeminados. Isso é absurdo, gente. Será que ninguém nunca pensou numa parada dessa? É absurdo isso daí. Então vamos pro vídeo, senhores, tá? Vamos entrar nesse assunto aí. Eu vou colocar o áudio, tá? Do Ricardo Feltrin aqui. Quero que os senhores ouçam, que isso é muito bom. E para aqueles bobos, inocentes, românticozinhos, tá? Vai ser muito bom. Já falo uma coisa para vocês, tá? Românticozinhos, inocentes, tá? Vai levar uma pancada forte aqui no que eu vou mostrar aqui, tá? Vai levar uma pancada. Você aí do outro lado que não gosta de Red Pill, aquela coisa, não gosta de Red Pill não tem credibilidade, Red Pill o cara é Red Pill porque não pega ninguém, é um frustrado, o que ele fala não tem nada a ver, o que ele defende não tem nada a ver, o que ele tenta mostrar não tem nada a ver, tudo é fruto porque não pega ninguém, né? Então você aí, o machão, machão alfa, você que uiva pra lua à noite, você sai pelado à noite na rua, uivar pra lua, que nem um lobo, porque você é o machão, né? Você é o machão, você é o fodão, você pega geral, você é o bambambam, né? Tá certo, mas você também quero que você assista esse vídeo aqui, tá? Você também, você vai assistir esse vídeo aqui, e depois eu quero que você vai lá, sai pelado lá na rua à noite, ninguém te vê, né? E uiva pra lua, tá bom? Uiva pra lua, que nem um lobo alfa, aquele que comanda toda a matilha dos lobos, né? Ele é o chefão, sabe? Você também vai assistir esse vídeo aqui. Vamos lá, então. Vou colocar aqui para os senhores. Não vou colocar imagem, porque eu mudei, como eu falei para os senhores, mudei umas estratégias aqui para ver se eu me torno incancelável, né? Não posso dar munição para os meus inimigos aqui, né, senhores? Que os inimigos estão rodeando a gente que nem o urubu atrás da carniça, né? Eles esperam uma oportunidade de derrubar a gente, né? Os inimigos estão aí. Então bora pro vídeo aí. Vamos escutar isso aqui que o Ricardo Feltrin vai falar. Mas está tendo muita queixa na Globo de homens. Ah, só um minuto, tá, senhores? Para quem perguntou, cadê sua namorada? Tá aqui, ó. Isso aqui é minha namorada, tá? Então, ele tá falando aqui, né, que tá tendo muita queixa na Globo, tá? Deixa eu voltar só, porque eu atrapalhei aqui. Só um pedacinho, tá? Vamos lá. Afirmando que a Globo hoje está praticando sexismo na emissora. Esses não são funcionários da Globo, essa é uma foto comprada. Óbvio, né? Não vou colocar a foto deles, mas é exatamente isso. Os homens estão afirmando que a Globo está praticando discriminação contra eles lá dentro, em todos os sentidos, desde quando concorre-se à vaga, até em promoções. Eu vou contar para vocês esse caso, é bem interessante isso, é uma mudança de comportamento, né, social também, e mais uma vez aí eu tenho também a resposta da Globo. Mas antes, eu tenho que trazer aqui para vocês a minha patrocinadora querida. Vou pular isso aqui, tá, senhores? Negócio de patrocinadora, né? Que é coisa dele, é ele que ganha dinheiro com isso aqui. Tá? E vamos voltar aqui. Agora que tá ficando frio, gente, tem bonitinho, aqui, linda. Eu não ganho dinheiro com patrocínio. Fica chateada que vai ter um desconto no... Pronto. Vamos falar da Globo? Já falamos da Insider? Então, o que tá acontecendo é o seguinte. Essas pessoas que falaram comigo têm vários cargos, só não tem diretor, mas abaixo dali tem. O que eles estão falando é o seguinte: quando abre qualquer vaga no departamento deles, a preferência é dada agora para contratar mulher. Ponto. É para contratar mulher. Quando surge uma vaga de promoção, também é escolhida a mulher. E um relato que um deles me fez... Os senhores, tá? Desculpa pausar aqui, senhores, tá? Mas para quem está acompanhando o meu canal, que está assistindo os vídeos, tá?
Eu fiz um vídeo, eu falei, não sei qual vídeo aí, tá? Não sei qual vídeo que foi, que eu falei que as feministas, né, as empoderadas, modernas, jamais vão falar para os senhores que em vaga de emprego, se o empregador for um homem e uma mulher que está concorrendo com você, ela é muito bonita, com certeza, mas só que o seu currículo, ele é um currículo melhor que o dela, você é mais qualificado que o dela. Geralmente, se for um homem que estiver contratando, for um empregador, não uma empregadora, se for um homem, ele vai escolher a mais bonita, que é a mulher. Ele vai escolher a mulher, tá? Feministas, empoderadas, modernas, mídia, não vão falar isso para os senhores, tá? Foi o seguinte, tinha 2 vagas no departamento dele, ali no setor dele. Na Globo é tudo meio burocrático, né? Ele falou assim, não é eu que vou lá entrevistar a pessoa, né? Para minha vaga que eu estou precisando, apesar de ser chefe, ele falou, eu influencio, eu participo do processo de seleção, mas não sou eu que bato o martelo nisso. E aí apareceu 2 vagas, foram fazendo a peneira chegou lá, tinha 5 pessoas, na final, 5, 6 pessoas, eram 4 homens, 4 homens e 2 mulheres. E aí ele viu que 2 dos 4 homens eram muito bem qualificados para aquilo. Um era até um pouco mais qualificado. As moças, ele falou que não tinha nenhum problema, mas estavam mais qualificados para aquele serviço que ele estava lá. E ele falou isso lá no processo de seleção, e quando ele viu, avisaram ele que tinham contratado as 2 mulheres. E daí que ele falou assim, tá vendo? Agora eu vou ter que pegar pessoas, outro homem ali dentro, que vai ter que preparar elas, porque elas não são tão bem preparadas como os outros. Os 2 que ele falou assim, os 2 que eu escolhi, começava a sentar aqui hoje, já estava trabalhando. Agora não, essas 2 vão ter dificuldade, eu vou ter que pegar uma pessoa, provavelmente um homem, para treiná-las ou para ajustá-las. Então ele falou fazer o processo de seleção. Olha aqui, eu estou com uma carta aqui, eles me enviaram aqui, eu fiz vamos lá, deixa eu ler para vocês. Olha, para quem falava tanto do patriarcado, lá se foi o patriarcado, pelo menos na Globo não tem mais isso. O que eles estão questionando é o seguinte, se aparece uma vaga, o cara está lá há 10 anos para ser promovido, quando abre a vaga que ele pode ser promovido, aí ele fala que entra esse departamento ESG aí da Globo, DEI, que acaba interferindo muitas vezes e são promovidas mulheres, ou às vezes até do movimento LGBT, e o cara que era mais qualificado não entra simplesmente porque ele é homem, né? Vamos lá. Senhores, até aqui, nenhuma surpresa para mim, tá? A Globo, a carta, é o resumo que eu fiz da carta que essas pessoas me procuraram. Aliás, muito obrigado por o pessoal da Globo me acompanhar aqui sempre. Abre aspas. A Globo adotou uma política interna discriminatória de gênero, voltada exclusivamente à contratação de mulheres para determinados cargos, como parte de uma estratégia declarada de promover diversidade e inclusão. O critério de gênero tem se sobreposto à qualificação técnica, resultando na contratação exclusiva de mulheres, porém sem experiência ou preparo adequado para certas funções. Isso sobrecarrega profissionais mais experientes que assumem tarefas dos outros, além de treinar novas colaboradoras. Senhores, aquela pergunta, né? Se fosse... isso daí se fosse homens, né? Se fosse homens sendo contratados, né? E mulheres deixadas de lado, mulheres mais qualificadas sendo discriminadas, por exemplo, né? O sentimento entre parte da equipe é de injustiça e frustração diante de uma política que, em nome da inclusão, ignora a meritocracia e a competência individual. A denúncia é de sexismo direcionado aos homens, forma de discriminação proibida por lei. A Constituição Federal garante que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, artigo 5º, inciso 1º. A Lei 9.029/95...
Só que a lei, né? Só que, né, Ricardo Feltrin, a lei não está funcionando mais, né? Para ter o equilíbrio, né? A lei não está mais funcionando para o equilíbrio. Proíbe práticas discriminatórias para efeito de a relação de trabalho, e também pode ser situações em que o critério de contratação se baseia unicamente em gênero. Se uma empresa escolhe ignorar a competência técnica em favor de uma agenda de imagem, ela não promove inclusão, ela promove desequilíbrio, desrespeito e instabilidade profissional. Em outras áreas, no LinkedIn, eu vou mostrar aqui algumas coisas, anúncios para contratar apenas mulheres, sendo descartadas quaisquer chances de análise de currículo se for de um homem. Mas é isso que o feminismo quer, senhores. O feminismo quer isso daí. O mal, ele quer isso, né? Ele falou um negócio de patriarcado, né? Patriarcado já acabou faz tempo, né? Uma das coisas do mal do feminismo foi destruir o patriarcado. Destruir família, entendeu? Tornar os homens mais afeminados, colocar a mulher lá em cima, empoderada, né? Não teve nada de equilíbrio, de igualdade. Isso aí é lorota. Isso aí é história para boi dormir, isso aí, senhores. Quando já falei para os senhores, quando começou esse negócio de feminismo, com essa conversinha de igualdade, não sei o quê, eu já na minha cabeça eu pensava, isso aí é mentira, isso aí vai trazer uma desgraça, isso aí vai trazer problema, isso daí. Não tem nada isso daí. Não vai ser igualdade nada. Daí eu comecei a observar que não tinha igualdade nenhuma. Homem. Tudo indica que a Globo é uma composição de equipe artificial para se enquadrar em critérios que garantam selos de diversidade ou, quem sabe, vantagens fiscais. E a Globo me respondeu aqui, né? Eu falei com a Globo, óbvio, né? Falei, escuta, vocês vão se manifestar? Olha, é uma coisa meio grave aqui, é discriminação, né? Você imagina se fosse o contrário, né? Tinha gente com tocha e ancinho lá na frente do Projac. Exatamente. Abre aspas, resposta da Globo, nosso posicionamento. A comunicação da Globo, tá? Abre aspas, promover a diversidade e a inclusão em nossos conteúdos e em nossas equipes é um compromisso da Globo. Entendemos que múltiplos olhares e vivências são essenciais para representarmos a sociedade brasileira. Trabalhamos de maneira estruturada para ampliar nossa diversidade de pensamento e representatividade. Nossa, que maravilha. Contribuindo para o nosso potencial criativo e para a inovação. Não respondeu, certo? E é verdade, você entra lá no LinkedIn, gente, olha aqui. Eu acho que tem que contratar, óbvio que tem que contratar, ninguém quer, agora discriminar homem também não vai ajudar nada a sociedade, né? Isso não é equidade, nem diversidade, nem inclusão. Não adianta você querer incluir. As feministas, senhores, sabendo isso aqui, elas vibram, tá? Elas adoram isso aqui. E um gênero para tirar o outro, né? Sem contar que porque a Globo está falando agora, anunciou essa semana, hoje é terça, final de semana passada, anunciou que até 2030 todo o elenco de novelas da dramaturgia vai ser 50% homens, 50% brancos, 50% negros. E veja só. Então, ela diz que colocando 50% negros já alcançou o equilíbrio. Aí eu me pergunto, onde estão os atores e atrizes de ascendência oriental, asiática? Onde estão os PCDs, as pessoas com deficiência, daí na Globo, das novelas? Então, sabe, gente, parece que é uma... A Globo, senhores, tá? Vocês, para quem já assistiu alguma novela na vida aí, percebeu que, agora eu não acompanho mais, eu não sei como está agora, tá? Porque, graças a Deus, eu não assisto mais nenhuma novela da Globo já, ó, muitos anos, tá? Não sei como está agora. Mas lá atrás, quando eu era jovem, quando tinha 18 anos, por aí, né? E naquela época, tá? Detalhe, naquela época não tinha novelas da Globo forçando esse negócio que agora tem que ter, né? Tem que ter, parece que é regra, né?
tem que ter homossexuais, tal, nada contra os homossexuais, tá? Mas a forçação de barra, esse negócio de ficar, sabe, tem que para toda novela parece que tem que ter homossexual, que tem que ter trisal, tem que ter não sei o quê, tem que ter putaria, tem que ter, sabe, essa forçação de barra que é chato, entendeu? Essa forçação de barra, não por causa de homossexualidade, que eu já falei que eu não tenho nada contra isso daí. É essa forçação de barra que fica chato, que fica repetitivo, sabe? Que antigamente, lá atrás, não tinha isso, né? Aí, lá atrás, não sei se vocês assistiram novela, como eu, lá atrás, eu tinha novelas boas, né? Naquela época, Rei do Gado, Renascer, tinha umas novelas legais, né? Que eu gostei, tá? Eu gostei da novela Renascer, Rei do Gado, eu gostava dessas novelas aí. Depois acabou, depois começou a ficar uma porcaria, eu não assisti mais nada. E só que eu notava que as pessoas negras só faziam papéis de empregado ou empregada, tá? Só isso daí. E isso daí eu sou totalmente contra, tá? E eu observava isso daí, senhores, tá? Eu falava assim, por que negros e negras só aparecem como empregados, serviçais? Por quê? Vocês veem, né? Eu já tinha a percepção e eu era contra isso daí, tá? Então, depois a Globo conseguiu, né, se tornando pior, cada vez pior. Como que foi? É propaganda, né? Parece que é tudo propaganda. Ai, nós estamos fazendo isso, mas é tudo meio hipócrita, né? Porque vai até a página 2. Então, quer promover inclusão, mas só com negros, só com LGBT, asiáticos, orientais, nada, gente com PCD, nada, né? Não vamos... Então, que diabo de inclusão é essa, né? A sociedade brasileira é feita de um monte de gêneros, um monte de origens, não é? Olha aqui, ó. Você entra lá no LinkedIn, tá aqui, ó. Você imagina se uma vaga dessa tivesse vaga exclusiva para homens? O escândalo. Tá, senhores, ele está mostrando aqui, tá? No LinkedIn aqui, escrito assim, Oficinas Globo, editora mídias audiovisuais, vaga exclusiva para mulheres. Vaga exclusiva para mulheres. Escândalo que ia ser, né? Mas aqui pode, aqui tudo bem. A gente está vivendo numa sociedade, obviamente, para quem é homem, heterossexual, já percebeu o risco que está correndo hoje dentro da sociedade por causa das leis misândricas que estão sendo aprovadas uma atrás da outra dentro do Congresso Nacional, né? Então, escutaram? Olha aqui, só vaga para mulheres. Aí, ó. Mulheres. Olha, pessoa técnica de sistemas audiovisuais. Estratégia, coisa da Globo, tá? E tecnologia. Mais mulheres na tecnologia. Mais mulheres na tecnologia. É tão fofinho esse emoji da mocinha, né? Mas por que um emoji de uma mulher loira e não uma negra? Isso é discriminação também, viu? Aqui. A Globo. Coordenadora de desenvolvimento de produtos de transmissão, Telecom. Vaga exclusiva para mulheres. Isso aí, gente. Então, eu acho necessário trazer aqui. Eu agradeço mais uma vez a confiança. Tá, senhores. Então, é isso aí, tá? Isso daqui, senhores, tá? Dificilmente, senhores vão... Como eu repito, reafirmo. Esses tipos de notícias, senhores, tá? Esse tipo de conteúdo, vocês, homens, não verão na mídia. Não haverá repercussão, tá? Não haverá muito engajamento, praticamente nenhum engajamento, tá? Não vai se tornar viral, tá certo? Porque não é do interesse da mídia, não é do interesse da mídia, tá? Mulheres que verem isso daqui, esse tipo de vídeo meu, podem assistir, mas ó, não vi, não sei de nada, não sei. É assim, tá? Senhores, as mulheres estão lá em cima e cada vez mais subindo para o alto. E para fazer essas mulheres, e para chegar nessas mulheres e falar assim, ó,
Desce aqui e junto com nós. Vocês vão ficar aqui, ó. Igualdade. Nós também queremos igualdade. Igual vocês. Desce aqui e fica aqui com nós. Elas não querem. Elas não querem, senhores. Porque chegou lá onde elas chegaram. E para tirar elas de lá? E colocar elas aqui, igual nós aqui embaixo. Aqui. Não é interesse do feminismo, das empoderadas. Certo? Elas conseguiram o objetivo que elas queriam. Ficar lá para cima. E continuar subindo, subindo, subindo. E nós, cada vez mais, descendo, 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 descendo. E esse é o real objetivo do feminismo. E ainda há, em pleno ano de 2025, homens inocentes, bobos, ingênuos, que não tiveram a visão, a percepção de ver isso. Não, ainda há. E muitos, hein? Muitos, milhares de homens bobos, inocentes, ingênuos, que acham que estão vivendo na década de 70, de 60, de 80. A cabeça desses homens estão paradas lá. Esses homens não acompanharam a mudança, não acompanharam a sociedade como ela está hoje, uma sociedade doente, decadente, em colapso, colapsada. Não entenderam isso. Estou aqui repetindo de novo, e para muitos homens que vão ver esse vídeo aqui, mesmo desenhando, mesmo dando exemplos, esses homens bocós continuam ainda falando que nós, homens red pills, nós, homens despertos, nós, homens menos bobos, nós, homens menos acéfalos, nós ainda não temos razão. Tá? Para esses tipos de homens, eu reafirmo, não há salvação. Infelizmente, esses homens não há salvação. Não tem o que fazer. O que está tendo para fazer, nós já estamos fazendo. Que é mostrar, que é dar exemplo, que é detalhar, que é contar as coisas, tá? Mas para quem ainda, para o tipo de homem que ainda não muda, não muda mesmo diante de tudo que a gente vai pondo no canal, que o canal vai cada vez tendo mais e mais conteúdo, e o cara ainda permanece na estagnação mental dele, tá? O cérebro dele travou, tá? É tipo a tela azul da morte do Windows. O cara tá na tela azul da morte do Windows travado ali. Não sai daquilo. Não há salvação, tá certo, senhores? Então o vídeo é esse, tá, senhores? 32 minutos, tá? Encerrando aqui, valeu, até o próximo vídeo aí.